E aqui agora o assunto é sobre equinos. O Adriano Dival, que é o leiloeiro oficial do canal do Boi, sempre participa aqui do Bom Dia Produtor, falando sobre os melhores eventos com transmissão pela rede SPA. Hoje ele vem falar sobre equinos, em uma participação especial aqui. Ele que é grande conhecedor do assunto, vai conduzir uma entrevista. Adriano, muito bom dia para você. Bom dia a você, Antônio, bom dia, Elaine, bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão acompanhando o Bom Dia Produtor. Nesse espaço reservado para entrevistas, agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que às vezes passa meio que despercebido, mas na hora que você é afetado, que o seu animal é afetado, aí você vê a gravidade do assunto. Eu estou falando de laminite, estou falando de um nome conhecido popularmente como aguamento. É aquele problema que dá no casco dos animais. Lógico que às vezes há um destaque maior para animais puro sangue, animais quarto de milha, árabe, as raças que eu acabei de mencionar, porque tem maior número de animais, mas qualquer animal pode ser afetado. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, dentro do quadro aqui no Bom Dia Produtor. E eu já começo conversando com o Dr. José Henrique Saraiva Borges, ele que é médico veterinário, ele que é também professor de universidade, e que nós vamos tratar desse assunto, um assunto muito interessante, pertinente, que afetam, se você não tiver cuidado, pode afetar inclusive o seu animal. De repente você nunca teve esse problema, mas pode acontecer nos próximos dias. Doutor José Henrique, bom dia, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Adriano, tudo bom? Realmente é um assunto complicado, que deixa os produtores, os criadores aflitos e que realmente leva o cavalo a um sofrimento muito grande. É um assunto bem importante a gente falar no Bom Dia. Doutor, às vezes, tem muitas pessoas que são criadores de cavalo, sabe o que isso pode ocasionar nos seus animais. Mas tem muita gente que, às vezes, é amante dos animais, gosta de equinos, assim como eu, e faz o investimento em um animal só. E esse animal estava preso numa cocheira. E, às vezes, na empolgação, ele leva esse animal para sua casa e solta o animal no piquete. Em virtude dele estar sendo muito bem alimentado, um acúmulo de energia, o animal vai correr o dia todo, quando é no outro dia, pá, estoura os cascos. E aí, como é que faz? Chama um veterinário. Tem conserto? A laminite hoje é a doença mais estudada em equinos e não tem ainda uma definição certa da fisiopatogenia, como ela acontece. Certo. Então é um assunto a ser estudado, tem alguns casos que a gente consegue consertar e outros com o mesmo tratamento não consegue, nós perdemos o animal para a vida atlética. Eu falei aqui de laminite, falei de aguamento. O que é laminite, o que é aguamento? Tem diferença? Não, o aguamento é um nome popular que se dá para a laminite. A laminite é uma inflamação no tecido que sustenta o osso, que fica dentro do casco do cavalo. Esse osso fica suspenso, chama terceira falange, e ele é preso por um tecido que une o osso ao casco. A laminite é a inflamação desse tecido. Por isso o nome laminite? Por isso laminite. O nome do tecido chama lâminas. São as lâminas dérmicas. Então a inflamação das lâminas. Das lâminas que sustentam o osso no casco. Doutor, fala para mim uma coisa. Quando eu era menino, e isso não faz muito tempo, eu ouvia sempre alguém dizendo o seguinte, e eu já vi isso acontecer. O cavalo aguou, a gente corria demais com o cavalo, um exercício forçado, muito trabalho, esse cavalo está aguado. E eu já vi isso acontecer, o pessoal cortar com canivete no céu da boca do cavalo. Por que isso acontece? Por que alguém faz isso? Tem alguma coisa a ver ou era ilusão, coisa ilusória da cabeça das pessoas? Não. A teoria com relação a cortar o céu da boca é para diminuir a quantidade de sangue. Hoje em dia não é mais usada essa técnica. Eles usavam a ideia de diminuir a pressão arterial do cavalo com tirada de sangue. Não só no céu da boca, às vezes sangrava na coroa do casco ou tirava da própria jugular. Hoje em dia essa técnica não é mais usada rotineiramente na clínica moderna de cavalo. Nós temos medicamentos que fazem esse processo de baixar a pressão caso seja necessário. Entendi. Doutor, o que eu posso fazer, como é que eu faço para diagnosticar, para identificar que o meu cavalo pode vir a sentir uma laminite? O que vai acontecer? Eu olho para ele e falo assim, esse cavalo está com sintoma de laminite. Eu vou falar como normalmente os proprietários se referem a gente. Doutor, o cavalo está travado. Então, esse é o nome comum que os proprietários falam. O cavalo trava, ele não consegue andar. Entendi. Então, parece que ele manca das 4 patas ao mesmo tempo. Ele tem dificuldade locomotora. Isso, ele tem de jogar o corpo um pouquinho para trás, como está sendo mostrado na imagem, para jogar o peso para a pata de trás. Entendi. Porque normalmente acomete mais as patas dianteiras. Então, se
descobrir que o cavalo está travado, jogando o peso para trás, chama um veterinário imediatamente, que quanto antes começar o tratamento, melhora o prognóstico desse paciente. Eu tenho umas imagens para mostrar, até são fortes demais da conta, imagem que o cavalo perde o casco, como se fosse um sapato, ele perdesse o sapato, justamente em virtude da inflamação das lâminas, como está nessa imagem, se puder colocar essa imagem na tela, aquela anterior um pouquinho antes dessa, vai mostrar justamente a inflamação na lâmina do casco. E aí perde o casco, eu tenho essa imagem até, ela é chocante até. Se isso acontecer, não tem volta. Não, a gente consegue recuperar, aproximadamente 1 ano de tratamento, você consegue manter a vida do cavalo. Mas isso requer um custo muito alto e a vida atlética acabou. Vai virar só para reprodução. Não conseguimos voltar. A partir do momento que o osso que fica dentro do casco rode, porque o tecido que sustenta o osso inflamou, ele perde sua vitalização, ele perde sua estrutura. E aí o osso fica solto. Tem um tendão atrás, o tendão flexor profundo, ele puxa esse osso para baixo. Certo. E aí o osso ele vai deslocar. Nós vamos ter imagens sobre esse osso deslocado, ele perde o paralelismo com a parede do casco. E aí, quando ele roda, dificilmente a gente consiga voltar ele para a vida atlética. Ah, é? É. Rapaz do céu. Aí, ó. Esse é um casco já com uma laminite crônica há muito tempo. Esse cavalo não vai correr uma corrida de jeito nenhum, daquele casco. Na verdade, quando o cavalo tem a laminite, dificilmente ele volta à competição. Não. Se ele for cuidado e na fase aguda a gente conseguir tirar ele sem que ocorra a rotação de falange, ele volta à vida normal. A rotação de falange é torcer o osso dentro do casco. Rodar o osso dentro do casco. Se a gente conseguir cuidar dele e ele não rodar o osso, ele volta à vida normal como se nada tivesse acontecido. Ah, é? É. O problema é que a gente faz um tratamento para uns cavalos e ele para de rodar. Outros ele continua rodando. Então a gente tem técnicas que a gente consegue avaliar se o osso vai rodar ou não, através de radiografias com marcação da circulação. Chama venografia. A gente marca a circulação que ocorre dentro do casco. Se essa circulação sanguínea estiver comprometida, significa que a probabilidade desse osso rodar é muito grande. Entendi. Doutor, o que eu faço para evitar que isso aconteça no meu animal, no meu cavalo, para que eu tenha muito cuidado? Falar, não, esse tipo de atitude eu não posso ter, isso pode ocasionar uma laminite. Aí a gente vai para os fatores predisponentes. É isso. O que poderia ocasionar? Como você falou, correr o cavalo o dia inteiro. E começa um processo inflamatório no casco, por trauma, às vezes num chão duro, no asfalto, uma cavalgada no asfalto, pode desencadear a laminite. Existe medicamento à base de corticoide, dexametasona, que se você usar em grande quantidade por um período prolongado também pode ocasionar. Mas a principal causa está relacionada ao trato gastrointestinal, cólica, excesso de ração ou a retenção de placenta, que são as causas principais. Então, se tiver uma placenta retida, chama um veterinário para evitar a laminite. Quadros de cólica, esse cavalo deve ser avaliado no pós-cólica para evitar a laminite. Ah, é? É. Eu tinha um cavalo que chamava Pretinho, uma vez. E esse cavalo, eu corri demais com ele. No outro dia ele amanheceu com esse sintoma que o senhor está falando. Só que era um cavalo de fazenda, não era cavalo de cocheira, era cavalo de pasto, de piquete. E aí ele começou a sentir as mãos palpando. Eu dei um tempo para ele, de uns 2, 3 dias, depois eu comecei a exercitar ele, que eu achei que ele tinha travado a musculatura. Mas não aconteceu nada, depois disso não estourou no perto do casco, não aconteceu nada. Foi uma sorte que eu tive ou porque por ele ser um cavalo que não ficava em cocheira, de repente ele teve um processo naturalmente ele corrigiu? Ou foi sorte? Eu acho que você estava certo no seu diagnóstico. Eu acho que ele sentiu a musculatura. Ah, tá. Porque existe uma doença, quando corre muito, que fica a musculatura doída, que é a miosite de esforço. Eu acho que ele teve isso. Ah, muito bem. Então é parecido. É parecido. O diagnóstico é um diagnóstico diferencial, é parecido. Bom, foi bom ter tocado nesse assunto, então, por experiência. Você viu como é que é? Baseado em conhecimento empírico, né? Agora é o seguinte, doutor, nós vamos trazer um outro quadro aqui dentro do Bom Dia Produtor, que é o quadro chamado Tá na Rede.
Da outra vez que o senhor esteve aqui, nós conversamos, o assunto foi cólica equina, que nos levou a falar da laminite, até porque nós abordamos um assunto aqui naquela época, que o senhor tocou nele hoje de novo, falando sobre a alimentação dos animais, problema gástrico que pode chegar à laminite, por isso que nós abordamos esse assunto. Mas nós vamos voltar dentro do Tá na Rede, porque recentemente, infelizmente, o Brasil perdeu um garanhão da raça crioula, um cavalo que, se não é o mais caro do Brasil ou da América Latina, é um dos mais caros. Inclusive, aparece a reportagem aí, cavalo morre um mês após a venda de quase 7 milhões em leilão no Rio Grande do Sul. E aí, a informação que nos chega é que esse cavalo teve uma inflamação aguda intestinal. Pode ter sido cólica? Eu não atendi o cavalo. Eu vi a reportagem e falou que foi um problema de cólica, sim, na reportagem. É. E isso é aquele assunto que nós abordamos, né, que nós falamos da outra vez. Mata mesmo, é como o senhor está dizendo, o senhor não acompanhou, não viu, mas pelas informações que a gente teve, pode ter sido cólica. E isso pode estar relacionado a quê? Normalmente está relacionado ao trato do animal, que a gente falou da outra vez, excesso de ração, às vezes preparado para o leilão, ou mudou a dieta, o cavalo mudou de casa. Eu não tenho conhecimento de causa sobre esse acontecimento, mas eu acredito que ele chegou tarde num hospital com centro cirúrgico. Se ele chegasse um pouco antes, a probabilidade de salvar seria maior. É aquilo que o senhor falou antes, né? De repente você muda o cavalo de casa, de repente muda de tratador, muda a alimentação, não sei se muda, porque provavelmente esses animais até recebem uma alimentação por parte de patrocínio, então praticamente a alimentação é a mesma. Mas é um problema grave que tem que levar em consideração. É complicado, temos que levar. Bom, então é isso. Eu conversei mais uma vez com o médico veterinário Dr. José Henrique Saraiva Borges, ele que trouxe-nos informações a respeito de laminite, que é um problema grave que afeta muitos animais pelo Brasil. E aí existe aquela forma de correção, né, doutor? Ou pelo menos de prevenção, para a gente prevenir e ficar atento a esses problemas. Mas o mais importante, o cavalo mudou o comportamento, consulte o médico veterinário. Imediatamente para evitar a perda desse animal. Muito bem. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem tem equinos, como o senhor é exímio conhecedor, tanto de cólica equina quanto de laminite, para que os amigos que estão nos acompanhando, que são laçadores, que têm os seus cavalos no dia a dia, como proceder na cólica e como proceder na laminite? Nas duas enfermidades, a dieta alimentar está muito relacionada ao começo do problema. Então, evite essas mudanças abruptas, às vezes até de marca de ração. Ele fala, mas eu dou 4 quilos de ração, mas de uma marca. Aí ele muda para outra, ele mudou completamente a dieta. Ou o animal está acostumado a comer feno, foi para o piquete, mudou a alimentação. Então, se vai mudar a marca da ração, começa botando metade de cada marca, da antiga e a da nova que vai começar, até com uma semana mais ou menos mudar esse trato. Ou se vai engordar esse paciente, começa devagarzinho, aumentando a quantidade de ração. Evite as mudanças abruptas da alimentação, que aí a boa parte desses problemas serão evitados. Obrigado, doutor. Sucesso, tudo de bom. Obrigado. Eu conversei com o doutor José Henrique Saraiva Borges, ele que é médico veterinário e é professor também, nos deu uma aula mais uma vez, falando de laminite desta vez. Nós abordamos dentro do Tá na Rede também um assunto que trouxe dentro da equinocultura, trouxe realmente uma apreensão e muita gente ficou admirado com a notícia que o cavalo que morreu, infelizmente perdemos esse garanhão que foi comercializado acima de 7 milhões. Bom, assim nós encerramos a nossa entrevista e também encerramos o Tá na Rede. Volto com você, Antônio.